Olá, prezado aluno. Sou o professor Leonardo Bonfim e nessa videoaula vamos ver exemplos utilizando a estrutura while. Primeiro exemplo: faça um programa em Python para apresentar a sequência de 1 até 10. Ou seja, eu vou fazer uma repetição de 1 até 10 utilizando o while. Enquanto essa sequência vai acontecendo, eu vou ter que ir somando uma variável. Então, inicialmente, eu vou ter uma variável aqui que vai começar com 1. Se eu não utilizasse o enquanto, a repetição, eu teria que ir colocando print. Print 1, né? Eu ia ter que ir botando print 1, print 2. Eu ia ter que fazer nesse formato daqui, caso eu não fosse utilizar a repetição. Olha a repetição toda que eu estou tendo que fazer aqui no meu código, né? Se eu quisesse fazer sem repetição, eu iria escrever 10 prints. Quando eu mandasse executar, ele iria apresentar. Ou seja, eu fiz manualmente uma repetição. Se fosse até 100, se fosse até 1000. Nesse exemplo é pequeno, é apenas até 10. Como fazer isso com a repetição? Então, primeiro, começa uma variável que eu inicio com 1. O número começa com 1. Então eu venho, enquanto o meu número for menor ou igual a 10, né, eu peço para escrever o meu número. Se eu fizer apenas isso, a gente entra no erro que a gente viu do loop infinito. Porque o número está sendo 1 e eu estou mandando repetir enquanto o número é menor ou igual a 10. Então o número é 1, é menor ou igual a 10, escreve 1. Vem para cá de novo, ainda é 1, vai ser menor ou igual a 10, escreve 1. E ele vai ficar escrevendo 1 infinitamente. Porém, eu não quero que ele apenas fique infinitamente escrevendo 1. Eu quero que ele escreva uma sequência de 1 até 10. Então, eu vou dizer então que o meu número recebe ele mesmo mais 1. Então, meu número é 1. Meu número é menor ou igual a 10? Sim, ele é 1. Então, eu escrevo 1. E o meu número a ele é somado mais 1. 1 mais 1, 2. Volta para cá. 2 é menor ou igual a 10? Sim. Escreve o 2 e é somado mais 1. 2 mais 1, 3. Sobe e ele vai fazer isso até apresentar o 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Escreve o 10. 10 mais 1, 11. 11 é menor ou igual a 10? Falso. E ele vai sair. Como pode ser visto, ele agora escreveu aqui os 10 números. Ao invés de utilizar 10 linhas, eu fiz apenas em 4 linhas. Tá a resposta aqui também, para quem quiser acompanhar, nos slides. O meu segundo exemplo pede: faça um programa em Python para calcular a média das duas notas de 50 alunos e informar se o aluno encontra-se aprovado, reprovado ou em recuperação. Então, eu vou calcular a média de 50 alunos. Então, eu vou ter aluno. Meus alunos podem começar com 1. E aí eu vou, enquanto alunos for menor ou igual a 50, já que eu quero calcular 50 alunos, eu vou pedir a nota 1. Lembrando que se eu estou trabalhando pedindo valores numéricos, comando eval, informe nota 1. Vou pedir minha nota 2. Vou calcular a minha média. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E agora aqui dentro eu vou usar o meu if com elif para verificar. Se a minha média for maior ou igual a 6, então meu aluno está aprovado. Elif, né? Se minha média for menor do que 4, o meu aluno está reprovado. E else, né? Ou seja,
Se ele não tiver nem aprovado nem reprovado, né, ele então está em recuperação. Então meu aluno é igual a 1. Enquanto ele for menor ou igual a 50, eu peço uma nota, peço outra nota, calculo a média e apresento o resultado. Só que se eu deixar assim, aluno sempre vai ser 1, isso sempre vai ser menor ou igual a 50 e ele vai entrar em loop infinito. Para corrigir esse problema, eu tenho então que dizer que os meus alunos recebem ele mesmo mais 1. Então primeiro começa com 1, depois calcula tudo, vai para 2, pede nota de novo, calcula a média, apresenta 3 e sucessivamente até finalizar. Para a gente fazer o teste, eu vou diminuir de 50 para 2, só para ver a dinâmica. Vou pedir para executar. Então, pede a primeira nota, pede a segunda nota do primeiro aluno, e ele vamos executar de novo, pede a primeira nota, pede a segunda nota do aluno, informou o resultado como aprovado, e agora ele está pedindo a nota do meu segundo aluno. Informei a nota do meu segundo aluno, ele calculou o resultado. Então veja, se eu não utilizasse essa estrutura de repetição, eu teria que repetir esse trecho de código, certo? 50 vezes, certo? Então teria um pouco inviável. E se eu precisasse fazer alguma mudança no cálculo da média, por exemplo, não fosse mais média aritmética, começasse a ser média ponderada, eu teria que modificar nas 50 vezes que essa linha aparecesse, e não apenas em uma, né? Então dessa forma a gente conseguiu executar o algoritmo, né, esse trecho em específico 50 vezes. Está nos exemplos do slide também a resolução. E por fim, nosso último programa, faça um programa em Python que o usuário vai informar valores numéricos e o programa vai somar esses valores. 4, 7, 10, 15, 20, 5, 3, 2. Só que quando essa soma ultrapassar 100, o programa vai ser encerrado e o resultado da soma ser apresentado. Então, eu vou ter um somatório, começa com 0, né? Nenhum valor foi informado na soma, começa com 0. E aí eu vou verificar, né? Enquanto a minha soma for menor ou igual a 100, já que é importante verificar que ele diz que é quando a soma ultrapassar 100. Se ultrapassa 100, então é quando minha soma for, enquanto a minha soma for menor ou igual a 100. Porque quando ela ultrapassar 100 e for maior do que 100, é justamente para que eu apresente o resultado da soma. Então, enquanto ela for menor ou igual a 100, eu vou pedir um número. Já que é número, utilizar o comando eval, informe valor, e vou somar. Vou dizer que a minha soma recebe o valor dela mesmo mais um número que eu informei. Quando acabar toda essa soma, eu vou apresentar o valor da soma, vai ser apresentado. Então, eu vou executar agora. A soma é 0, começa com 0, então ela é menor do que 100, já entra na repetição. Informa um valor, vou informar 40. 0, que é o valor atual da soma, mais 40, é 40. 40 continua sendo menor ou igual a 100. Ele vai me pedir outro valor, vou informar 30. 40 mais 30, 70. Ele me pede outro valor. Vou informar 20. Deu um erro na execução, vamos novamente. 40, 30, vou informar 20. 40 mais 30, 70, mais 20, 90. Ele pede um novo valor. Vou informar agora 60. 90 mais 60 vai ser 150. Com isso, a soma vai ser maior ou igual vai ser maior do que 100. A execução vai ser encerrada e ele apresenta o resultado. Vamos apresentar aqui de novo.
e ele apresentou o resultado. Veja que o valor da soma só é escrito uma única vez. Por quê? Porque eu só quero apresentar o valor da soma quando a soma ultrapassar 100. Por isso que ele está fora do enquanto. Se eu tivesse colocado ele dentro do enquanto, a cada valor somado, veja que ele estaria apresentando junto o valor da soma. Certo? A cada execução, ele estaria apresentando o valor da soma. Porém, eu quero apenas no final. Então, aqui também tem o nosso código de exemplo. Quaisquer dúvidas, pode entrar em contato comigo ou com a professora Jamile. Obrigado.